Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar mais uma mensagem, uma palavra, uma leitura bíblica e crendo que Deus está sempre trabalhando em nosso favor. Como acabamos ontem de ler o livro de Êxodo, Deus, através de Moisés, estava completando a sua obra, a tenda do encontro, o tabernáculo, tudo feito conforme tinha sido ordenado. E agora veio realmente as leis, a maneira e a forma como o sacerdote Arão e seus filhos iriam realmente fazer mediante tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado. E aí diz assim então Levítico 1: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou dos rebanhos de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, e ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois vai-se tirar a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo, e em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas vão ser lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se a oferta for de um holocausto do rebanho, quer de cordeiros ou de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Você vê que tem que ser feito realmente algo que não tenha nenhum tipo de defeito algum, mancha que seja. O animal será morto do lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor foi um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombo, e o sacerdote trará a ave ao altar, destruncará o pescoço dela e a queimará, e a deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. Então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, as ofertas que eram preparadas tinha sempre uma maneira, uma forma desse povo realmente ser santificado perante o Senhor, no altar do incenso, no altar do holocausto. Tudo era feito para que Deus viesse realmente santificar o seu povo, libertar o seu povo, transformar o teu povo. Eram ofertas feitas de coração, e os animais a qual eram apresentados não podiam ter defeito algum. Deus não aceita nada realmente para ele de forma defeituosa. Deus quer o melhor. Em tudo quanto for, nós temos que ser o melhor para Deus. E aqui no capítulo 2, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Você vê que foi o boi, o carneiro, os cabritos, enfim. Depois vem então as aves. E agora então, porque cada um tinha de repente uma condição. Mas quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará o óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes.
Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial, é a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E o que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes, é a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. E se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo, se a sua oferta de cereal foi preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento, divida em pedaços e derrame óleo sobre ela, é uma oferta de cereal. Mas se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha de óleo, e traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes, e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar, a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes, é a parte mais santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor no fogo preparado. Então, olha só como era feito realmente, como e qual é o objetivo maior, né? Tanto de o sacrifício que é feito ao Senhor para a remissão dos pecados, uma oferta consagrada de aroma agradável ao nosso Deus, e sempre tinha então a parte que era dedicada ao sacerdote para o uso dele, enfim, né? Tudo conforme era feito para o Senhor, mas uma parte era destinada a Arão e aos seus descendentes. Então, porque eles não tiveram herança a qual pudessem poder realmente trabalhar em favor daquilo, enfim, multiplicar os seus bens, mas tudo que era feito é para que eles pudessem somente ter a sua sobrevivência, enfim, ter a sua vida dedicada ao Senhor. E aí tudo que era tinha que ser do melhor. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta ao fogo preparada ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não pode oferecê-los no altar como aroma agradável. Então você vê, não podia trazer algo para ser queimado, como mel, essa oferta de cereal com fermento. Não poderia, o fermento, o mel, não poderia ser queimado. Podia até trazer como oferta ao sacerdote, né, como os primeiros frutos do Senhor, mas não pode oferecer no altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua suas ofertas de cereal, o sal da aliança do seu Deus, e acrescente sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados do cereal novo, tostado no fogo. Sobre ela derrame o óleo e coloque incenso, é a oferta de cereal. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo o incenso, como oferta ao Senhor preparada no fogo. Então vai assim a cada momento. Havia uma condição, uma forma, uma maneira das pessoas se oferecer a Deus. Então isso aqui no passado e hoje é tão simples, né? Quando as pessoas elas se oferecem a Deus, dando todo o seu rendimento ou dando uma parte como os dízimos, as ofertas, enfim, o que Deus toca no coração, como aquela viúva. Nós temos essa passagem ali em Marcos 12, 41, Deus estava observando a maneira como eles faziam oferta perante a arca. Aí estava Jesus sentado de frente à arca vendo como eles faziam as ofertas, como eles derramavam o dinheiro, enfim. E essa mulher, de toda a sua pobreza, deu tudo o que ela tinha, o que ela possuía, que eram 2 pequenas moedas. E Deus aceitou e disse que essa deu o melhor do que os demais. Olha só, o próprio Caim e Abel, quando fizeram as suas primeiras ofertas, Deus atentou para Abel, para o seu coração, sua alma, e aceitou, mas não aceitou a do seu irmão Caim. Então, Deus quer aceitar, Deus quer realmente realizar obras sobre nós de forma muito especial, mas precisamos ter todo o entendimento. Olha o passado como era a dedicação feita às ofertas, como o sacerdote tinha que se colocar naquele momento, em fazer realmente de forma santíssima ao Senhor, para entrar naquele santuário
Se estivessem em pecado, iam ser fulminados, iam ser realmente envergonhados, destruídos, enfim. Então tinham que ser santos para poder oferecer ao Senhor ali o sacrifício do povo, os bois, os carneiros, as ofertas de cereal, enfim, conforme cada um, que trouxesse apenas a farinha, ou trouxesse já o bolo pronto, assado, cozido, a forma como que fosse, os grãos esmagados, tostados, enfim, tudo que era oferta tinha que ser a melhor para que Deus pudesse realmente aceitar, porque nós precisamos fazer sempre Deus o nosso melhor, e nós precisamos ter os primeiros frutos, oferecer os grãos, enfim, sempre o nosso melhor a Deus. E Deus quer que você faça isso de coração, não apenas com apenas um propósito, como até hoje as pessoas pensam que o sangue de bode, o sangue de boi, de carneiro que seja, pode salvar alguém. Não, porque o nosso Senhor Jesus já derramou o teu sangue para nos salvar. Ele já deu o seu sangue por mim, por você, naquela cruz. E quanto mais você se oferecer como oferta viva ao Senhor, o quanto mais você santificar, se purificar, o quanto mais Ele pode realmente te abençoar, te responder, te libertar, realizar uma obra maravilhosa sobre a sua vida. Então, crer, realmente entender, compreender a forma, a maneira como Deus ele trabalha, para que possamos realmente fazer o melhor para o Senhor. Então, vamos ler muitas leis, as ofertas, como Deus ele deu a ordenança, proibiu algumas coisas, enfim, e nós precisamos sim estar atento a toda a palavra, poder ter uma revelação maior no nosso coração, porque a palavra por si mesma ela mata, mas o que traz vida é o Espírito. Então nós precisamos ter esse discernimento para não cairmos em laços e armadilhas que possam nos levar a uma destruição, mas sim a uma construção, porque nós vemos hoje em muitos livros do Novo Testamento que a lei ela é boa, né? Mas se assim você praticar da forma legítima, enfim, sem faltar nada, e hoje infelizmente as pessoas, ou até mesmo as pessoas do passado, quantos deixaram de desejar a cumprir toda a lei. Então nós precisamos fazer de forma correta, honesta, sincera para com Deus, para que Ele veja a nossa alma, o nosso coração, fazer sempre o nosso melhor a Ele, porque é por fé e não é por obras. Apenas é uma fé juntamente com as obras, mas se você faz obras sem fé, nada vai adiantar, mas a fé tem que estar realmente com as obras sendo cooperadas. Então, é fazer a diferença aonde você estiver e fazer o melhor para Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos responder e nos abençoar ainda muito mais. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento e por essa palavra, meu Pai, essa direção que foi dada no passado para que Arão, o sacerdote, todo o povo pudesse fazer, meu Pai, o seu sacrifício, fazer essas ofertas ao Senhor, ofertas de comunhão, como está aqui, que pudesse ter uma comunhão maior contigo, cada um conforme a sua necessidade, a sua capacidade de fazer, meu Pai, mas sempre era o melhor. Então, que assim o Senhor venha receber de nós, de mim, meu Pai, e do seu povo, que tem ouvido, crido, confiado, acreditado que o Senhor vai realizar e fazer obras maravilhosas, meu Pai, sobre a nossa vida, nossa casa e a nossa família. Então, por isso eu quero te agradecer por tudo, pela oportunidade, pelo privilégio sempre de servir, e que nada possa nos afastar do teu amor e assim do teu poder, ó Pai. Eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção com a certeza da sua operação sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha te surpreender, Deus venha te abençoar, te prosperar ainda muito mais pelo poder da fé, sempre em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica com Deus. Se precisar, pode contar conosco sempre, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.